Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Quinta-feira, seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Meu nome é Leonardo Rabelo e hoje nós começamos o nosso bate-papo do nosso programa que tem um cunho educativo muito grande, um programa que tem ajudado muita gente. Nós começamos com um bate-papo muito bom com a consultora de empresas, educadora de executivos, Vanessa Ávila. Olha, eu costumo dizer brincando, mas tem um fundo de verdade. Todo bate-papo com Vanessa Ávila deveria ser cobrado muito. Se você é executivo, se você trabalha como autônomo, se você é estudante, se você é dona de casa, muita lição para a tua vida, para a tua carreira, para o teu dia a dia. Não perca esse bate-papo com a Vanessa Ávila. O segundo bate-papo dessa quinta-feira vai com a doutora Ana Carolina, advogada, professora, falando sobre direito digital. Quanta novidade, quantos atalhos. Olha, esse bate-papo vai facilitar muito a tua vida. Assista então o nosso segundo bate-papo com a doutora Ana Carolina. Logo depois, estreia aqui no Edu na Rádio, doutor médico Luiz Cláudio. Olha, um bate-papo incrível. É uma aula essa conversa aqui. Vai ser uma aula, ele vai falar sobre dor e como que você pode construir ali, gerar um bem-estar para que as pessoas que sentem dores que não tem como curar, como melhorar a vida dessas pessoas. Foi realmente uma aula, é o nosso terceiro bate-papo, não deixe de assistir com o Dr. Luiz Cláudio. No nosso quarto bate-papo é um vídeo institucional de uma ONG que faz um trabalho incrível no nosso antigo lixão, lugar chamado Santa Luzia, que fica ali no conhecida Invasão da Estrutural. Então eles fazem um trabalho fantástico, mais de 100 famílias, e você vai ser assim muito impactado por essa história muito bacana, um propósito de vida muito especial. E a gente fecha o nosso programa com o Dr. Marcelo Almeida, olha, especialista de compliance, advogado, papo muito bom. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Momento Você Escolhe o que Planta, com Vanessa Ávila. Vanessa Ávila, seja mais uma vez bem-vinda. Vanessa, com por enquanto inseparável João aí no útero, crescendo, daqui a pouco vai estar com a gente aqui dando gargalhada. Como é que você tá, Van? Tudo bem? Tudo jóia, Léo, graças a Deus, tudo certo por aqui. E você, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Acabou que meu filho chegou um pouco antes, porque eu acho que o Benjamin, que é o meu, né, que foi prematuro, quase 2 meses antes, acho que ele estava para chegar depois do João, né? Acho que era. Não, eu acho que a Rayane estava 2 semanas na minha frente. Porque eu fiz 36 semanas ontem. A previsão é quando, Van? 5 de novembro. É isso mesmo. Ela estava um pouquinho na minha frente. O Benjamin estava ali entre dia 30 ou 1º de novembro ali. Ah, uma semana então de diferença. Vamos ver. Ainda falei para ele, Dia das Bruxas não, cara, vê outra data aí. Então eu vim logo, deixa eu vir logo. Já para resolver. Vamos ver que horas que... Dizem que a lua influencia muito, né? A mudança da lua e no final do mês muda para a lua cheia. E minhas amigas estavam me falando que de repente pode ser que ele venha finalzinho de outubro. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Vai ser muito bem-vinda, né, Van? Com certeza. O dia que ele quiser, estamos aqui esperando. Tá tudo pronto já. Muito bacana. Van, o que você preparou pra gente hoje? Léo, eu vou trazer um tema hoje, quero falar sobre delegação. E ontem, quando eu estava preparando, né, aqui a minha fala, mais uma vez eu percebi o quanto que o tema delegação, então o quanto que os temas que eu tenho trazido aqui, eles têm muito a ver com o nome do meu quadro, que é Você Escolhe o que Você Planta. Por quê?
Porque a delegação, ela tá ligada muito a uma questão emocional, da gente achar que só a gente sabe fazer. Que só a gente sabe fazer na velocidade que a gente quer e do jeito que a gente quer. E aí a gente acaba abraçando o mundo e fica sobrecarregado e a gente realmente colhe o que a gente escolheu plantar. Então, se a gente não escolher mudar o nosso mindset em relação a as pessoas, elas podem aprender a fazer as coisas do jeito delas, mas o resultado final ficar bom para todo mundo, já está ótimo. Por isso que eu vou falar sobre delegação hoje, só que nessa perspectiva de uma parte também emocional, dessa parte também que a gente tem que gerenciar em nós mesmos, né? Então, o que acontece? Tem um passo a passo que a gente pode utilizar para que a gente consiga fazer uma delegação bem feita e lá no final a atividade sair dentro do prazo que a gente precisa e com a qualidade que a gente precisa. O primeiro ponto, uma coisa também muito importante, crucial, que também está ligada à nossa forma de pensar. Não é só um gestor que tem uma equipe que faz delegação. Todos nós fazemos delegação. Sendo na posição de gestores, sendo na posição de colegas de trabalho, porque sempre o nosso trabalho, de alguma forma, vai interdepender com outras áreas. Então, muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa que o nosso colega poderia estar fazendo por nós, porque é mais a função dele, mas que a gente acaba pegando para a gente. A gente pode delegar na posição de marido, na posição de esposa. Eu já estou me preparando para isso em relação ao João com o Leandro, porque não adianta eu querer que meu marido me ajude, mas eu ficar em cima dele para ele fazer do meu jeito. Então eu já estou trabalhando a minha mente, porque ele vai fazer e ele vai fazer do jeito dele. No final, o que tem que acontecer? O João tem que estar bem, tem que estar de banho tomado, tem que estar, enfim, pronto, né? Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar em nós. E tanto essa parte emocional quanto essa parte de que não é só o gestor que faz delegação. E aí, indo para o passo a passo. Primeiro passo, gente, faça uma lista de todas as tarefas que você tem. Então, como eu vou fazer uma lista das minhas tarefas na posição de gestor, vou fazer uma lista das minhas atividades na posição de colaborador, ou na posição de esposo, ou na posição de marido. Então, faça realmente uma lista sem filtro de tudo que você faz. Tudo, 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 tudo. E aí, depois desse primeiro passo, vem o segundo passo, que, na minha opinião, é a parte mais difícil, que é essa parte do lidar com o emocional. Então, você vai escolher, você vai filtrar nessa lista aquilo que você tem que fazer realmente, porque só você consegue fazer, e aquilo que você vai delegar. Tem acho que mais ou menos um mês, eu estava conversando com uma pessoa, ele é gestor comercial, e ele tinha que marcar umas reuniões em São Paulo. Ele estava indo para São Paulo, ele tinha que marcar umas reuniões, e eu falei, por que você está fazendo isso? Você tem uma secretária, passa a lista dos contatos e os telefones das pessoas e pede, né, para sua secretária ligar. Aí ele falou assim, mas faz tempo que eu não falo com essas pessoas, então eu acho que sou eu que tenho que ligar. Por quê? Por que você não pode investir ali 10, 15 minutos com a sua secretária, explicar para ela como que ela deve falar com essas pessoas e simplesmente passar isso para ela? Você passa o dia inteiro no WhatsApp falando com essas pessoas, isso vai te tomar um tempo imenso, um tempo que você não tem, simplesmente porque você acha que é você que tem que falar com essas pessoas. Para pensar. E ele falou, poxa, realmente, eu tô fazendo umas coisas que não precisa que seja eu que faça, né? Então, essa lista e esse segundo passo, esse momento em que você vai verdadeiramente analisar e avaliar, sou eu que tenho que fazer isso, ou outras pessoas podem fazer isso por mim, é a parte mais dolorida, é a parte mais, né, que a gente resiste. Mas é possível vencer essa barreira. E aí passar para a terceira etapa do processo, que é, agora que eu já sei aquilo que fica comigo e aquilo que eu vou delegar, eu preciso me preparar, eu preciso planejar como eu vou ensinar essa pessoa que vai fazer a fazer. Então, também vai tomar um tempo, tomar entre aspas, né? Mas também vai levar, eu vou precisar investir um tempo para fazer todo esse planejamento. De como eu vou ensinar essa pessoa, o que ela já sabe, o que ela ainda não sabe,
quais são os detalhes que eu preciso passar para ela. Então, fazer todo um planejamento de como você vai fazer essa delegação. Porque aí, por fim, depois que você fez essa delegação e que a coisa começou a acontecer, vem a quarta etapa, que são os ajustes. Então, a pessoa começou a fazer. Você vai sentar com ela, já estava tudo muito bem planejado com ela, como ela deveria fazer. Você só vai falar, olha, você fez dessa forma, poxa, que bacana, deu certo, mas esse detalhe precisa ser ajustado. Só para ficar um pouco mais claro, essa semana começou uma pessoa aqui na minha casa, uma pessoa nova, uma secretária, né, que vai trabalhar aqui comigo. E eu vivi muito na pele isso, durante todos esses dias, porque na segunda-feira ela começou, eu já tinha feito um cronograma de tudo que eu gostaria que ela fizesse, a forma como eu gostaria que ela fizesse, e eu sentei e expliquei esse cronograma para ela. Gente, é óbvio que ela não fez do meu jeitinho da primeira vez. É muito difícil a pessoa simplesmente já fazer do seu jeito. Então, todo final de dia, ou toda vez que eu via alguma coisa que estava fora do lugar, que eu gostaria que fosse de outro jeito, eu ia lá e chamava, vem cá um minutinho, deixa eu só te mostrar. Isso aqui fica desse jeito, essa roupinha a gente pendura dessa forma no varal. E a semana transcorreu super bem. Nenhum dia ela foi embora da minha casa sem fazer tudo aquilo que era esperado dela. E esses ajustes, que é o nosso jeitinho, eu fui fazendo ao longo de cada dia. Então, hoje eu vou poder bater um papo com ela, falar, olha, foi super bacana a sua semana, o que deu certo, o que não deu, mas sem eu precisar ficar estressada e ficar todo dia em cima dela, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Sabe, a delegação, eu acho que é um processo em que exige essa parte emocional, exige essa parte prática de você tirar um tempo para se planejar, para se organizar, para explicar para a pessoa, mas depois que esse processo ele está feito, ele flui de uma maneira muito boa, muito bacana e te libera tempo para você fazer aquilo que realmente é importante, para você fazer aquilo que realmente é estratégico para o seu trabalho ou para a sua vida também. Acho que essa é a reflexão. Muito bom. É muito bom quando você traz essa questão tão clara da questão emocional, como é que ela pode prejudicar o processo de delegação. E você tocar nessa palavra, até eu trabalho com isso também, né? Você sabe, essa parte de a gente vai no processo de formação de executivos e tudo mais também. E como é que quando você tocou na palavra emocional, como é que me trouxe um clarão aqui? Muito bacana. Léo, a gente precisa começar a quebrar essas crenças, esses paradigmas de que sou eu que tenho que fazer. Toda vez que você pensar, só eu sei fazer isso, sou eu que preciso fazer isso, se questione, coloque ali pelo menos uns 3, 4 porquês. Por que só eu posso fazer isso? Por que só eu sei fazer isso? E aí vá destrinchando, sabe? Vá refletindo e destrinchando, porque no final pode ser que realmente só você pode fazer isso. É um cliente muito grande, é uma apresentação de um projeto muito importante. Realmente, tem que ser você, que é a pessoa mais sênior nesse processo. Agora, se gerou uma dúvida, investiga. Porque, de repente, você pode dividir isso com alguém e seu tempo é precioso. Nosso tempo é precioso, né? Tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E tempo não volta, né? Então, acho que essa é uma reflexão bacana para a gente ter. Muito boa, muito boa. Vanessa, para as pessoas falarem contigo, conhecer um pouquinho mais a Vanessa, pegar outras dicas, como é que elas fazem? Meu e-mail é o van.aavila@gmail.com. Repetindo, van.aavila@gmail.com. Gente, estou muito à disposição. É um prazer poder conversar com vocês. Obrigado, Vanessa. Um abraço, até semana que vem. Até, Léo. Abraço. Tchau, tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Direito na Era Digital, com a advogada e professora Ana Carolina Borges. Doutora e professora Ana
Carolina, minha advogada pessoal. Seja bem-vinda, Ana Carolina. Uhum. Estou bem, graças a Deus. Aliás, minha professora, uma das boas professoras que eu tive na faculdade, inclusive aqui na rádio, estão as melhores que eu tive, estão aqui nessa rádio, viu, pessoal? E minha advogada também. Prazer te ter aqui, viu, Carol? Obrigado por estar compartilhando conteúdos tão preciosos com a gente, de forma gratuita, tá ensinando e educando aqui na rádio, ajudando tantas pessoas e ajudando também as ONGs que participam aqui do nosso programa. Sim. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É muito bom a gente transmitir, né, o pouco que a gente sabe, porque aí vai transmitindo, transmite, e aí as coisas podem se ajustando, né, com o tempo. É muito bom essa oportunidade. Eu sou muito grata a você, Léo, muito mesmo. Então, é uma troca de obrigados aqui, então. Sim. Mas a sociedade como um todo ganha bastante, a gente ganha, nossos filhos ganham, muito bom. Sim, com certeza. Carol, de tantas coisas que você tem para poder compartilhar conosco, o que você preparou neste dia? Então, hoje eu escolhi outro tema um pouco polêmico, mas agora já é o polêmico no âmbito do judiciário. Porque saiu uma decisão essa semana no TJ São Paulo, e já é em grau de recurso, então já é um tribunal, então já dá um certo ar de pacificação. Embora outros tribunais do país entendam diferente, por isso a polêmica, que é a responsabilidade das prestadoras de serviço pela clonagem do WhatsApp. E aí eu comecei, em razão dessa decisão do TJ São Paulo, pesquisar nos outros tribunais e no STJ, que é onde pacifica, né, todas as matérias que tratam, pelo menos, do direito civil, como que eles entendem. E aí, de fato, eu percebi que o Brasil, os tribunais do Brasil inteiro, cada um tem algum tipo de decisão. Por isso, eu acho que é um pouco polêmica, mas eu acho que bastante útil, porque a gente vê hoje, né, na nossa vida, tantos clonagens de WhatsApp, em que os estelionatários, se a gente pode dizer assim, se passam pela pessoa, pelo titular, e às vezes conseguem transferências de dinheiros. Então a gente tem até crime. Só que eu vou focar aqui na esfera civil, não vou entrar nessa área do direito penal, para saber se de fato quem responde por isso. Se é a prestadora de telefonia, se é o WhatsApp, que hoje o dono é o Facebook, ou se não é ninguém, se é o próprio consumidor que vai ficar ali a ver navios. Então, essa decisão que saiu agora do TJ São Paulo condenou de fato tanto o Facebook pelo WhatsApp e a prestadora de telefonia a indenizarem o consumidor que teve o seu WhatsApp clonado. E aí, então, ele foi vítima desse estelionato que ele chegou a transferir, quer dizer, transferiram para ele, né, as vítimas, para o estelionatário, R$10 mil. E aí o TJ São Paulo entendeu que houve, então, uma falha na prestação de serviços, tanto do WhatsApp quanto da prestadora de serviços. Infelizmente, eu acho que é infelizmente, os outros tribunais, mas aqui DF a gente já teve decisão favorável, mas em outros estados eles entendem que não houve essa responsabilização do WhatsApp via Facebook. Mas o que eu achei interessante foram os argumentos dessa decisão do TJ São Paulo, que eu acho que é muito caso concreto. E aqui nós, como sociedade, podemos ter parâmetros do que fazer, como se preparar para isso. Porque quando a gente se depara, o nosso WhatsApp está clonado, estamos sendo vítimas de golpe, as pessoas estão transferindo dinheiro, e aí, quando vê, foram R$10 mil. E o que eu achei mais interessante nessa decisão, Léo, foi porque a juíza utilizou, já o tribunal também, como um dos argumentos, o Marco Civil da Internet e, consequentemente, agora, porque a decisão saiu agora, então é um caso anterior à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acredito que isso vai tomar um outro corpo. Por quê? Os argumentos da juíza para deferir essa responsabilidade, tanto do WhatsApp quanto da telefonia, foi porque eles entendem, primeiro, que houve demora do WhatsApp e da telefonia em responderem a uma clonagem. Então, o consumidor ele foi atrás, tentou falar para a telefonia ficou 3 dias sem dar resposta.
E ele fala, tentando dizer. Então, o primeiro argumento foi falha na prestação, porque eles não disponibilizaram um canal para o consumidor, que é vítima, notificar e falar, estou sendo vítima, bloqueia, suspende, e ficaram 3 dias. Então, o juiz entendeu, falha na prestação de serviços, tanto do WhatsApp quanto da telefonia. E, em razão dessa falha, o estelionatário violou a privacidade do dono. E aí isso está previsto no Marco Civil da Internet, que é a sua proteção dos seus dados. E então agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que tem como escopo a proteção dos dados, eu acredito que clonagens de WhatsApp vão tomar outra dimensão, porque de fato você está violando a intimidade e a privacidade dos dados da pessoa. Então, realmente, as prestadoras e o WhatsApp, eles vão ter que começar a ter outras vias para minimizar o impacto, ou disponibilizar canais, e a clonagem do chip, porque as decisões anteriores a essa eram muito mais clonagens de chip, e essa foi só do WhatsApp. Porque realmente, se a gente for pensar, o consumidor não tem culpa nenhuma. O que ele fez ali para sofrer esse golpe? Então, precisa haver, de fato, e ainda mais hoje em tempos de LGPD, essa proteção das prestadoras de serviços de telefonia e do WhatsApp e do Facebook com esses dados meus que estão sendo invadidos. Porque é a minha privacidade que está lá. Então, independentemente, eu acredito que, tendo havido um prejuízo material, que no caso desse ele teve, transferiu R$10 mil, mas eu também tenho uma invasão da minha privacidade, dos meus dados, da minha intimidade, que é protegido tanto pelo Marco Civil da Internet, quanto pela LGPD hoje, que está em vigor. Então, achei muito interessante esses argumentos e a falha na prestação de não dar um canal para o consumidor procurar se ele é vítima. E, de fato, não temos. Então, aí, eu espero que as telefonias e o WhatsApp comecem a se mobilizar para criar mecanismos de minimizar ainda, que sempre vai ter uma falha, né? O sistema tecnológico sempre tem, mas minimizar esse impacto. Porque nesse caso do consumidor, ele ficou 3 dias até ter uma resposta da prestadora de telefonia. Então, tem que ser resolvido isso de imediato. O consumidor foi atrás de tentar resolver e a telefonia ficou 3 dias inerte. Então, precisa ter um canal de proteção, um bloqueio imediato de uma linha, uma mensagem automática que seja para todos os seus contatos, alguma forma de proteção. E os seus dados que estão ali e foram acessados por essa clonagem. Então, achei muito, muito importante essa decisão e ainda hoje a gente, com a LGPD, essa decisão não se baseou na LGPD porque ela não estava em vigor ainda. Mas achei bastante útil. Carol, vem cá, o consumidor comum, né, a pessoa que está nos ouvindo aqui, que está assistindo ao programa, o que você orienta que ele faça? Por exemplo, descobrir que meu WhatsApp foi clonado. Primeiro porque demora para isso acontecer, né? O que eu devo fazer? Com base nessa decisão, de forma a gente criar segurança, se certificada de onde o juiz está pensando, eu acho que a primeira atitude é entrar em contato com a operadora. E, claro, comprovar. Em que pese o CDC ele permitir a inversão do ônus da prova, mas até conseguir inverter, até a telefonia dizer que de fato isso já demorou, mas o consumidor já tentar provar que ele entrou em contato com a operadora no dia tal, no momento tal, e que ele insistiu. Claro, isso é muito ruim para a gente ter que ficar insistindo, é um saco, mas ele se garante, porque essa decisão tomou isso como parâmetro, essa tentativa do consumidor de minimizar, procurou a telefonia e eles ficaram inertes. Então, foi essa negligência da operadora que gerou a possibilidade de invasão de privacidade. Então, que o consumidor de imediato... A gente consegue registrar isso de alguma forma? Ou a gente deve registrar? Devo guardar o número do protocolo? Como é que eu faço? Sim, guarda o número do protocolo, sempre, sempre, todos os protocolos, porque com o número do protocolo da reclamação dentro da operadora, a gente consegue acionar, por exemplo, a Anatel. Porque para eu fazer uma reclamação dentro da Anatel, eu preciso do número do protocolo que eu tentei junto com a telefonia. Então, esse número do protocolo é essencial. E, claro, para uma ação futura, espero que não.
Até a Anatel, embora ela não tenha assim um caráter punitivo, mas é bom também se ele puder fazer uma reclamação na Anatel de que o celular dele foi clonado, que ele tentou contato. Porque a Anatel, todas as vezes eu, consumidora, que tive problemas, principalmente com internet, eu fazendo reclamação na Anatel, 2 dias, a prestadora já entra em contato comigo para resolver. Então, é uma outra forma do consumidor se proteger e falar, eu tomei todas as medidas, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Guardar o protocolo, fazer a reclamação na Anatel. É muito simples, pelo site mesmo da Anatel você faz 5 minutos. Tira uma foto do comprovante, já anexa. É muito simples mesmo. Então, para ficar caracterizado que de fato a prestadora foi negligente. Porque foi esse o argumento principal do juiz. A pessoa que entrou em contato com a operadora, depois entrou em contato com a Anatel, mesmo assim não se sentiu assim sanado. Eu tive uma perda aqui, ou pessoas próximas a mim tiveram uma perda, e eu quero uma reparação. Para que ele entre no judiciário com um caso desse, necessariamente teria que ser feito através de um advogado? Não precisa, Léo, porque esses casos a gente pode ir para o juizado, porque eles são de pequeno valor. A princípio, R$10.000 que foi essa indenização, então caberia ir para o juizado. E no juizado, você não precisa de advogado, pelo menos na primeira instância. Se você quiser recorrer no juizado, aí você precisa, conforme a lei. Mas só para entrar, com esses documentos, número do protocolo, tentativas, as ligações que eu fiz, já é suficiente para entrar mesmo no juizado sem precisar de advogado. A pessoa que quer entrar no juizado... Desculpa. A pessoa que quer entrar no juizado, como é que ela faz? É só procurar o juizado mesmo, da sua cidade ou da sua região. Aqui a gente tem vários espalhados aqui em Brasília. Ela entra na internet, pesquisa o juizado, é isso? Isso, juizado especial. E aqui tem um perto do Parque Shopping. Cada fórum vão ter os seus. Eu não sei exatamente hoje qual é a localidade de cada um, mas tem vários juizados espalhados no DF todo. E lá tem um local que o próprio consumidor vai só com seus documentos e o próprio juizado já faz esse peticionamento para a pessoa. Com seus documentos, já peticiona, faz uma mini inicial, então já dá entrada. E aí você ali já garante. E eu acho, Léo, que esse ponto que você tocou é interessante, porque eu acho que quanto mais pessoas, eu não estou aqui de forma alguma instigando o litígio, eu não sou desse jeito, você me conhece como professora, não sou a favor mesmo. Mas quanto mais pessoas se mobilizarem com relação a esse tipo de atitude, porque a gente está sendo, nós consumidores, na mão, a gente não sabe o que fazer e os estelionatários lá, 10 mil e outro, 10 mil. Então, quanto mais mobilização, seja na Anatel, seja judicialmente, seja dentro das operadoras, para que isso vá tomando corpo. E, de fato, faça com que as operadoras tomem uma atitude, ou para minimizar, ou tenham um atendimento rápido, bloqueia a linha imediatamente. São os meus dados que estão ali. Então, tem uma prestação mais eficiente. Então, eu acho que isso pode ajudar toda a sociedade a evitar isso. Porque uma vez que, às vezes, transferiu, como é que volta? Como é que vai achar esse estelionatário? Às vezes, você até entra com o processo, mas a pessoa não é citada. Aí, você até tem uma decisão, mas você nunca encontra. Então, no final, às vezes, a gente pode ficar na mão. Então, tomando essa dimensão, a gente evita que isso possa continuar perpetuando, porque está perpetuando. Muita gente é vítima de clonagem de WhatsApp. Muita. Sim, muita gente. E agora com a LGPD isso vai se tomar uma importância muito, muito alta na nossa vida. Muito bom. Carol, obrigado demais, bate-papo importantíssimo, pessoas querendo falar um pouco mais com você, de repente até tirar mais dúvidas sobre esse tema ou outros temas também, como é que elas fazem? Quais são os canais? Nosso Instagram, Advocacia na Era Digital. E eu tenho respondido algumas mensagens, então a gente está sempre lá, não é, eu vou mandar, tá? Pode mandar, a gente responde. A gente tem um LinkedIn só para conhecer mais o meu trabalho. E o nosso e-mail, prof.anacarolinaborges@gmail.com. A gente também está lá ajudando a esclarecer, a trocar ideias, para a gente evitar, né, que o crime ou até o comportamento ilícito se perpetue. Precisa parar. E eu acho que a nossa consciência pode ajudar isso ao longo do tempo.
Muito bom, muito bom. Professora e advogada Ana Carolina, obrigado demais. Obrigadíssimo. Obrigada a todos. Beijos. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Onde que fica a fonte da sua esperança? E onde que você tem guardado essa esperança? Em dias ditos de desesperança como os dias atuais, o que você pode fazer? Existe uma fonte, um local de esperança que pode confrontar aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Essa fonte se chama Jesus Cristo. Jesus, ele é a esperança. E para aqueles que creem nele, em Jesus, nós vivemos não pelo que vemos ou ouvimos, mas vivemos por aquilo que cremos. E o que cremos supera aquilo que vemos. E chamamos isso de milagre, ou maravilhas, ou simplesmente de amor de Deus por nós. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz por crer nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Doutor Luiz Cláudio, neurologista, pela primeira vez no programa do Edu. Que privilégio, que honra. Doutor Luiz Cláudio, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Oi, Edu, muito obrigado. Tô bem e tô grato, tô feliz pelo convite. Eu acho muito interessante o que vocês têm feito, o formato que vocês têm feito. É um formato que agrada, né? Que bacana. A gente que agradece, assim como todos os demais convidados, a gente sabe que quando você vem para cá, na verdade você está distribuindo para a comunidade de uma forma gratuita, está doando isso, mas você está doando aquilo que você acumulou em anos de estudo, depois em anos de prática. Então isso tem um custo muito alto, talvez até imensurável, e a gente é muito grato por você vir aqui compartilhar dessa forma com toda a comunidade. A gente queria pedir, Luiz Cláudio, hoje é a primeira vez que você vem aqui no programa, se você puder falar um pouquinho de você, a gente puder conhecer o Luiz Cláudio, doutor Luiz Cláudio, por favor. Obrigado. Bom, eu sou neurocirurgião, eu faço cirurgia neurológica, e aqui na cidade eu sou o primeiro, o mais antigo, que faz um tipo especial de cirurgia, que seria a cirurgia para aquilo que não deu certo de jeito nenhum. Cirurgia do intratável, ou, na verdade, cirurgia para melhorar a função. O que significa? Normalmente, muitas doenças têm tratamento. Felizmente, a maioria tem tratamento previsto e muitas vezes simples. Mas, de vez em quando, nada funciona. Numa doença de movimento, numa doença de dor, na epilepsia ou em outras doenças neurológicas, nada funciona. Aí, nessa hora, existem cirurgias especiais e tratamentos especiais feitos por um especialista para tentar melhorar a função. Então, eu lido, basicamente, eu acho que tem tudo a ver com o seu canal, eu lido com função e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Diferente de outros colegas da neurocirurgia, que lidam com o básico, que é curar, tentar tirar lesões e consertar coisas primárias, mas muitas vezes sem mudar a função. O meu objetivo é o oposto. Tem que pegar de um jeito e tentar entregar de um jeito melhor para a pessoa ter melhor qualidade de vida e funcionalidade. Então, o principal de tudo é qualidade de vida. Muito interessante. Confesso que ainda não está tão claro para mim. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, Luiz Cláudio. A gente tem uma das participantes aqui do nosso programa regularmente, ela é sua cliente, né? A Isabela Fialho. E ela tem uma história fantástica. O tratamento dela, ela que passou por um desafio muito grande, até por um erro que aconteceu e com um tempo longo aí em cadeira de rodas, o trabalho com ela é a nível de neuro ali o que aconteceu? Sim. Certas doenças, a gente acaba separando, então, o problema de função em partes. Às vezes, o pior fenômeno é o sofrimento por dor. E aí vão ter alguns tratamentos específicos para dor.
A dor pode ter como causa periferia, o centro, a medula. Então, no caso dela, ela sofreu uma lesão na medula que causou muita dor. E, de certa forma, a dor por lesão na medula é uma das piores que existe no ser humano. E aí, nessas situações, a dor fica intratável. A pessoa pode tomar 20, 30, 40 comprimidos de 5, 7, 10 tipos diferentes, doses altíssimas de analgésicos, de opioides, de sedativos e continuar com dor do mesmo jeito. Então, esses pacientes intratáveis é que a gente tenta manipular o circuito para melhorar a função e diminuir o sofrimento. No caso da Isabela, ela usa 2 sistemas para tentar diminuir o sofrimento por dor, que é um dos maiores que eu já vi na vida. Ela sofreu muito. Ela usa um sistema elétrico, que estimula a medula e diminui o excesso de atividade elétrica da medula com relação à dor. E ela usa um sistema químico, que modula quimicamente, por bloqueadores e opioide, né, a transmissão da dor também na medula. A gente tem que, no que eu digo, no que eu faço, é como se, sei lá, eu fosse o ministro da Economia. Eu tenho que pegar uma coisa bem complexa, como a crise financeira, eu tenho que pegar uma coisa bem complexa, como uma certa anormalidade neurológica, eu tenho que estudar a fundo e ver aonde eu consigo intervir. E eu tenho que tentar fazer uma intervenção que seja efetiva. Sei lá, por exemplo, baixar a taxa de juros, entendeu? Eu tenho que, na minha área, então, arranjar um mecanismo que eu consiga transformar a pessoa de uma doença muito grave e complexa numa pessoa melhor. E isso só tem um jeito. Conversando, examinando a pessoa e indo a fundo na origem primária e no mecanismo da doença. Isso é aplicável para muitas doenças, né? Na verdade, é aplicável para os nervos periféricos, é aplicável para o cérebro, é aplicável para a medula, para o cérebro, é aplicável de forma elétrica, de forma química, de vez em quando envolve retirar partes do circuito, de vez em quando resolve aumentar a função de parte do circuito, de vez em quando envolve só mudar o jeito de funcionamento do circuito. É complicado, mas à medida que a gente for falando, você vai ver que na verdade é fácil. Está ficando cada vez mais claro, porque realmente não é algo comum. Eu acho que é aquilo que você disse, né, doutor? Não é algo do dia a dia. Você falou, estou no topo da pirâmide, vão procurar vários outros, quando não conseguirem solução alguma, vão chegar até mim. Está mais claro agora. Isso. Quando, por exemplo, você tem a dor de cabeça, enxaqueca, usualmente, por ser muito reconhecido e conhecido, o próprio clínico consegue te tratar e afastar dos fatores predisponentes, dar remédio, te dar dicas e você fica bem. Mas algumas vezes, pelo menos metade, ela fica muito incomodativa. Você tem que ir no neurologista. De vez em quando, o neurologista comum te passa os remédios, mas ainda não chega lá e você continua com muita dor. Aí você vai no neurologista especializado em enxaqueca, que ele faz mais enxaqueca e ele sabe os detalhes mais curiosos, interessantes e modernos de remédio e de manipulação. De vez em quando nada disso funciona. E aí o neurocirurgião tem que pegar e bloquear um nervo que está com problema, ou ele tem que estimular um nervo para reativar o circuito de outra forma e reduzir as crises de dor. Ou, eventualmente, dependendo da doença, ele tem que colocar um eletrodo dentro do cérebro para uma área muito específica para a dor passar. Então, assim, 10.000 pessoas têm dor, vamos dizer que 5.000 trata no clínico, 4.000 trata no neurologista, 1.000 trata no neurologista de enxaqueca e 10 chegam em mim, e desses 10 que chegam em mim, 5 eu vou fazer alguma coisa de estimular um nervo, de bloquear um nervo, de cortar um nervo, de estimular uma área, de estimular a medula, de estimular o cérebro. E assim serve para outras doenças. Parkinson também. Por exemplo, Parkinson é uma doença comum. Pega 1% das pessoas acima de 60 anos. É frequente, nós temos milhares de pacientes com Parkinson na cidade. O tratamento primário é relativamente tranquilo. O neurologista dá conta. Então, tem 10.000 Parkinson, 5.000 neurologista uso comum, né? O neurologista básico vai tratar, e aí a outra metade vai precisar do neurologista especialista em movimento anormal, mas vai ter um grupo de 500 que nada funciona. E esse vai virar candidato a colocar eletrodos no cérebro e fazer uma cirurgia no cérebro para melhorar a função.
Por isso que a gente chama a minha área de neurocirurgia funcional, porque o que eu lido, na verdade, não é nem com a doença, é com a função. Para melhorar a função, a gente usa um monte de métodos, sempre muito bem estudado por caso específico. Uhum. Muito interessante, muito interessante. Doutor Luiz Cláudio, não sei se a gente tem um tempinho aqui ainda, eu não sei se você tinha preparado uma coisa diferente do que a gente já conversou para hoje, para o dia de hoje. Olha, tem tanta... Na verdade, Edu, vou ser bem sincero, é tão importante a educação, é tão importante passar a informação, que tudo que a gente passa é útil. São enormes, eu explico muito, eu adoro falar. Mas eu acho que isso faz uma diferença grande. Muitas pessoas estão com problema de tratamento médico, de resolver doenças, porque não entenderam a doença. Então, entender é fundamental. Na nossa área, lembrar coisas primárias. O sistema nervoso central é um órgão eletroquímico. Ele funciona literalmente com atividade elétrica. O neurônio dispara atividade elétrica, passa informação química para outro neurônio que dispara atividade elétrica e assim vai. Então, o neurologista, ou psiquiatra, ou neuropsiquiatra, por fora, ele tenta mudar o ambiente químico. Tem muitas doenças que ele consegue, melhora a depressão, melhora a ansiedade, melhora a enxaqueca, melhora a dor. Então, é um órgão eletroquímico que é possível de manipular. A pessoa tem que saber os detalhes disso. E quando a coisa é complexa, a gente pode ir adiante para fazer a manipulação eletroquímica dentro do tecido. Então, é um degradê de atuações, em que vai do mais simples, como usar um comprimido fácil para enxaqueca, até o mais complicado, que é ter um eletrodo. Isso é um exemplo de eletrodo. Um eletrodo numa área cerebral para controlar uma função. E como o cérebro é igual a um computador, se eu colocar na área de atenção, eu vou mudar o quê? Atenção. Se eu estimular ou atuar na área de concentração, se eu estimular ou atuar na área de alegria ou de recompensa, se eu estimular ou atuar na área do cérebro de dor ou de liberação de morfina, se eu atuar numa área que tem muita gênese de convulsão, eu tenho efeitos diferentes. Então, a gente usa sistemas químicos ou elétricos para mudar a função local do tecido para doenças graves. Então, qual a grande coisa interessante para dizer no primeiro momento? Que as pessoas têm uma pirâmide para seguir e elas têm que entender o que está acontecendo no fenômeno eletroquímico da doença dela. Então, tem uma lesão, às vezes, só porque está esmagado o tecido, é muito mais fácil desesmagar o tecido, resolver o problema. Não preciso ir lá reconstruir. Agora, às vezes, a lesão é estrutural e está em choque. Os neurônios estão o tempo todo disparando exageradamente. Às vezes, se eu desconectar, a dor acaba. Já em outros momentos, os neurônios estão comunicando a informação totalmente errada. Aí não adianta eu desconectar. Eu tenho que criar uma informação nova com um método novo, elétrico ou químico. Então, o que eu diria que seria importante para o seu canal hoje é que as pessoas que têm as doenças que afetam o sistema nervoso central e que chegou num momento em que parece intratável, primeira coisa, entender a doença e subir um degrau na pirâmide. E ter esperança, porque essa pirâmide vai até um topo e lá no topo, ainda assim, a gente consegue ajudar e ajuda muito. Paciente de Parkinson, a gente melhora 80% de fenômenos do movimento. Paciente de dor, a gente pode melhorar de 50% a 95% dos fenômenos de dor. Até doenças complexas como depressão, a gente consegue melhorar 50% dos pacientes. Epilepsia, algumas a gente cura totalmente, outras a gente controla mais da metade. E a primeira etapa espetacular. E subir. Eu te cortei, doutor, desculpa, pode continuar. E a primeira etapa é o que você está fazendo, é conhecer. O conhecimento é a base de tudo. Sem conhecimento, a pessoa não sabe que tem um degrau para subir e que tem uma coisa adiante. E a pessoa precisa entender por que está sendo proposto aquilo, né? Isso ocorre muito em cirurgia de coluna. Muita gente que chega e fala, meu Deus, eu fui no cirurgião de coluna, ele quer encher minha coluna de parafuso. Ele já foi lá para o final da pirâmide. Na verdade, entender que dói, mas o que dói em mim é o músculo.
o que dói em mim é a junta, o que dói em mim é o disco, o que dói em mim é o psicológico, o que dói em mim é o conjunto de tudo isso, o que dói em mim é o esmagamento de nervo. Conhecer é fundamental, porque a medicina, apesar de ter muitas diretrizes e protocolos e regras, ela é individualizada. Cada um tem seu fenômeno, a gente precisa entender o fenômeno da pessoa. E uma vez que entender o fenômeno, a gente consegue melhorar. E no caso, se não tiver o que fazer pelo fenômeno, aí vai para o que a gente faz, que é o tratamento de função. Tá bom, tá tudo quebrado e irredutivelmente quebrado, estragado, impossível de refazer. Então, já que eu não consigo melhorar a estrutura, eu vou melhorar a função. Eu vou arranjar um sistema que vai diminuir a percepção de dor. Vou arranjar um sistema que vai diminuir os espasmos musculares. Eu vou arranjar um sistema que vai diminuir o tremor. Entendeu? Tudo parte do conhecimento. E é daí, de novo, que eu elogio. O que eu gostei muito, e gostei muito da Bela falando, né, da Isabela, que ajuda as pessoas a vivenciarem. Quanto mais prático for o canal, melhor. Eu tenho esse defeito de falar muita linguagem médica. Quando tenho a oportunidade de falar assim, aberto, né, como se fosse uma conversa de restaurante, é muito bom. Muito Assim, bom. a educação é fundamental. Muito bom. Olha, bate-papo excelente. É pena que nosso tempo é curto. Eu queria convidá-lo para poder vir mais vezes. A gente vai conversar daqui a pouquinho fora do ar, vamos bater um papo. Quem sabe o doutor Luiz Cláudio vem toda semana aqui, faz parte do time do Edu, vai estar com a gente. Luiz Cláudio, para as pessoas terem acesso a você, tanta coisa bacana já, olha, acho que muita gente vai ficar com curiosidades. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, tirar dúvidas, quais são os canais de acesso até você? Vou passar o telefone, que é para contato, que é 96661709, pode mandar o WhatsApp. E o e-mail também é muito fácil, que é neurofuncional01@gmail.com. Então, 9609 e neurofuncional01@gmail.com. Tem secretária que ajuda a viabilizar a comunicação, né? Muito bom, muito bom. Doutor Luiz Cláudio, muito obrigado e até breve. Tá, até mais, Edu. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Ouça agora mais uma dica de inglês. Hello everybody! Hoje vamos aprender algumas maneiras de falar de nada. O normal é you are welcome. Literalmente significa você é bem-vindo. You are welcome. Ou a contração seria you're welcome. Mas você pode também falar you bet. Ou quer dizer, você pode apostar, literalmente. Ou você pode falar don't mention it. Ou literalmente seria não menciona isso. Ok? Mas as três formas significam de nada. You're welcome, you bet e don't mention it. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa. WhatsApp +55 61 98211 5692 ou acesse instagram.com/inspireidiomas e saiba mais. Ligue agora e torne-se um falante da língua inglesa. WhatsApp +55 61 98211 5692. Inspire Idiomas. Torne-se um falante da língua inglesa. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. O projeto Educamar nasceu em 2012, com um desejo muito grande que eu tinha de ir para a África. E eu estava me planejando mesmo para morar na África, para atender crianças lá, e eu me inscrevi no projeto para fazer com essas crianças. Mas em 2012, Deus me trouxe aqui na Santa Luzia e eu descobri que a minha África estava aqui. Foi quando eu conheci esse povo, conheci essas crianças lindas que estão aqui, né? Um mais bonito que o outro, mas tá bom. E Deus colocou no meu coração que era para eu desenvolver o trabalho que eu faria na África aqui, com essa comunidade.
E de 2012 para cá, a gente vem atendendo cerca de 100 crianças em vulnerabilidade social, em situação de risco. E o projeto Educamar oferece atividades como aula de reforço, balé, capoeira, jiu-jitsu. E nós temos também atividades evangelísticas, porque o nosso objetivo também, principal, é falar do amor de Deus para essa comunidade. Inicialmente nós tínhamos um lote, que é o lote onde nós fazemos as atividades hoje com as crianças. E nós adquirimos um outro lote também para fazer uma extensão desse primeiro espaço que nós tivemos. E agora no meio do ano de 2018, mais especificamente em julho, eu recebi uma palavra de entendimento de Deus para comprar essa casa que a gente está aqui. E o objetivo do Educamar com essa casa é a construção de uma creche. Porque lá no nosso primeiro espaço nós só atendemos crianças em idade escolar, a partir dos 5 anos. Então o meu objetivo agora é que crianças de primeira infância, até 4 anos, elas tenham atendimento integral também, assim como os nossos maiorzinhos têm. As mães já vinham me procurando com o tempo, pedindo para a gente construir esse espaço. E a gente está com esse desafio, compramos esse espaço aqui por R$40 mil, pagamos 20 mil, só falta 20 mil agora. E nós temos algumas mudanças para fazer no espaço. A gente precisa construir um parquinho para os meninos, a gente precisa construir um refeitório, o berçário, precisamos ampliar o banheiro. Isso demanda muito dinheiro. As famílias que colocarem as crianças aqui, elas não vão pagar absolutamente nada. Vai ser tudo por conta do Educamar. Então a gente vai precisar pagar 5 refeições por dia, o uniforme dessas crianças, a higiene, água, luz. A gente precisa de material pedagógico para que as crianças sejam atendidas de uma forma excelente. Então a gente tem muitos desafios com a construção dessa creche. E a gente conta com vocês para nos ajudarem a construir, né, gente? Né, gente? Sim! E o nosso objetivo, então, precisa ser alcançado até março de 2019, que é quando a gente quer dar início às atividades da creche. E para que isso seja possível, nós precisamos de pessoas que se voluntariem, tanto financeiramente como com mão de obra também. A princípio a gente quer atender 30 crianças na creche, mas esse número com certeza vai... Desculpa. Mas esse número com certeza vai dobrar, porque outras mães vão aparecer e vão procurar, a gente vai ter que ampliar esse espaço. Então a gente está muito confiante, acima de tudo em Deus, porque Ele que tem nos fortalecido de 2012 para cá, mas também vocês, para que vocês sejam instrumentos dele na nossa vida, na vida dessa comunidade. Aqui nós fizemos uma família, eu tenho uma família aqui, minha segunda família, e a gente não quer sair daqui nunca mais, então a gente conta com vocês para nos ajudar. Né? Dá tchau, manda um beijo agora, assim, ó. Tchau. Manda um beijo, eu sou vocês, eu sou bem. For you to be here, for you to be here, for you to be here. Give me every person in the whole wide world and I'll pick you out in a second, girl. I am ready, I am ready for you to be here. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Doutor Marcelo Almeida, o homem do compliance. Tenho aprendido muita coisa contigo aqui, Marcelo. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Tô bem, Léo, tô bem. Eu espero que a nossa audiência também esteja aprendendo bastante aí com a gente. Eu acho que o compliance é um tema muito importante e a gente sempre tem novidades aí para trazer. As legislações estão chegando, as organizações precisam efetivamente se restabelecer diante da realidade que se avizinha. Então tem muita coisa legal para a gente falar aí. Muito bacana. Hoje você preparou o quê, Marcelo? Então, Léo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma novidade que não é tão nova assim, é uma lei que entrou em vigor recentemente e trata de uma questão muito cara para a gente hoje,
né? Porque trata da proteção dos dados das pessoas, né? Esse fluxo novo, acelerado inclusive pela pandemia, faz com que cresça muito o volume da economia digital. Então, as pessoas premidas pelas necessidades assim de não poderem sair de casa para atuar comercialmente, presencialmente, né? Compram muitas coisas pela internet, usam dos serviços da internet, e toda vez que você faz uma compra pela internet, Léo, você deixa lá um dado que é sensível. O seu nome, o seu CPF, o seu endereço, o seu telefone particular, né? Então, a dica de hoje é, toda vez, pessoal, que você que está nos ouvindo, que você que está nos assistindo, for dar um dado, faça uma reflexão para saber se para aquela compra que você faz ou aquele serviço que você demanda, aquele dado que você está fornecendo realmente é um dado importante. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção das pessoas é para fazer uma reflexão no ato da compra e não ser impulsionada a fornecer um dado que é absolutamente desnecessário para aquilo que efetivamente está sendo feito. Então, vou dar um exemplo. Se você faz uma compra pela internet, você compra lá um produto de uma Casas Bahia da vida, naturalmente, se você quer que esse produto chegue na sua casa, você vai precisar fornecer o seu endereço, porque é um produto físico que precisa ser entregue na sua residência. Agora, se você compra um curso online, que tem lá uma plataforma, que você vai acessar online por intermédio de uma senha, talvez não haja tanta necessidade de você fornecer o seu endereço para aquela plataforma que está pedindo o seu endereço para te vender o curso. Porque qual é a finalidade da usabilidade do produto? Você fornecer o seu endereço físico para usar um curso online que você está adquirindo. Portanto, a proteção dos dados, Léo, precisa partir do protegido. A gente tem uma legislação que vai criar uma série de obrigações para quem demanda esse dado, proteger o dado, fazer uma política de proteção dos dados, desde a coleta até o descarte, que pode ser tanto a pedido do consumidor do dado, ou que fornece o dado, perdão, ou efetivamente porque aquilo caduca. Mas é a cabeça de quem fornece o dado é que é o primeiro critério que precisa ser obedecido, e a gente não precisa transferir isso para o legislador. Então, a dica de hoje é, toda vez que você for fazer uma compra, você precisa criticar as informações que lhe são solicitadas no ato dessa compra. Agora, Léo, o que o compliance tem a ver com isso? Que é o tema do nosso bloco aqui. O compliance vai cuidar do fornecedor do serviço ou daquele que vai demandar do consumidor o dado. Porque um sistema de integridade robusto vai dizer com transparência a razão pela qual está pedindo aquele dado para você que compra. O sistema de integridade vai verificar todas as políticas que estão instaladas dentro da empresa, inclusive a política de proteção de dados, para que elas gerem de modo harmônico a proteção do bem mais caro para quem vende produto, que é o consumidor. Então, uma boa política de integridade por parte do fornecedor vai conseguir efetivamente gerar os dados todos necessários, uma política de dados necessária para estar em conformidade com a LGPD e não permitir que o direito à personalidade, que é o dado do consumidor e do cidadão brasileiro, seja violado pelas políticas de gestão de dados que elas estão obrigadas, portanto, a empreender. Você já forneceu, Léo, algum dado desnecessário para alguma empresa ou não? Com certeza. Confesso que não estou me lembrando que agora você estava falando, eu estava pensando sobre isso. Eu fiquei com uma dúvida aqui, Marcela, uma dúvida talvez até ligada à questão do direito. Por exemplo, um curso online, né? Porque um curso online ele faz ali um contrato contigo, né? Nesse contrato, pela legislação brasileira, existe ainda a obrigatoriedade, por exemplo, de constar o endereço? Não existe. Os dados, os contratos, eles são de livre pactuação. No Brasil, a gente tem a livre pactuação como o cerne da relação contratual.
É lógico que o objeto tem que ser lícito e determinável, as partes têm que ser capazes. Agora, os dados que você vai exigir, eles não são obrigatórios numa relação privada. É essa relação que vai dizer quais são os dados que efetivamente precisam ser exigíveis. O que nós temos com a LGPD, Léo, é o seguinte: se eu pego um dado sensível seu, como é o seu nome, seu CPF, seu endereço, suas características individualizadas, eu preciso ter uma política para fazer a gestão desse dado. Essa é a grande diferença da legislação. Agora, isso não é novo, sabe? Porque o Supremo Tribunal Federal, quando julgou uma medida provisória em que se tratava da obrigatoriedade das companhias de telefone fornecer dados para o IBGE, já considerou esse aspecto como um aspecto que viola os direitos da personalidade, exatamente porque o IBGE não pode ter no seu banco de dados cadastros de pessoas, dados telefônicos, dados de localização dos sujeitos pelo telefone, para poder fazer as suas políticas públicas sem justa causa. E esse é outro gatilho da legislação. Toda vez que as pessoas os fornecedores que efetivamente precisam empreender uma política de dados, têm que responder a pergunta do para quê, como, onde eu estou pegando aquele dado. As políticas de proteção... Pois não. Para as pessoas se protegerem é um tanto quanto desafiador, né, Marcelo? Então, por exemplo, eu vou contratar um curso desse que está me pedindo endereço. Às vezes, assim, o não entregar essa informação gera um bloqueio para, de repente, eu conseguir contratar aquilo que eu gostaria, ainda que seja desnecessário. Existe alguma forma da gente recorrer a isso de forma simples, ou o Brasil isso ainda não está simples nesse sentido? A maior parte dos cursos sérios, no finalzinho da página, ele vai ter um login de Fale Conosco para tirar dúvidas. Se você pega, por exemplo, uma plataforma que hospeda esses cursos, como a Hotmart, por exemplo, que talvez seja a maior plataforma de hospedagem de cursos do Brasil hoje, ela tem esse Fale Conosco para tirar as dúvidas de quem contrata cursos online fornecidos e hospedados por essa plataforma. Então, um curso sério, ele sempre vai permitir a interlocução subjetiva, pessoa a pessoa, de quem demanda com quem está do outro lado, para que você possa esclarecer todas as dúvidas e você não fique com receio de fornecer os dados para ter o privilégio daquele curso que você anseia, daquele aprendizado que você anseia. O importante mesmo, Léo, é que haja transparência na relação. É que fique claras as razões pelas quais os dados estão sendo solicitados. Porque se isso ficar claro, nem o consumidor, nem o fornecedor vai ter dúvida. O consumidor não vai ter dúvida de fornecer e o fornecedor do serviço, seja ele um curso online, não vai ter dúvida quanto ao gerenciamento e, sobretudo, cumprir as regras que estão disciplinadas na Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bom. Certíssimo. Marcelo, para as pessoas terem acesso a mais informações, pessoas que quiserem conhecer um pouco mais o Marcelo Almeida, como é que elas fazem? Olha, compliancebsb.com.br é o meu site. No LinkedIn tem Marcelo _Almeida, no Instagram Marcelo _Almeida. Contato @compliancebsb.com.br é um e-mail que qualquer pessoa pode mandar um e-mail para lá. Eu não vou solicitar dados de ninguém que mandar e-mail. Eu vou simplesmente responder as perguntas que vão chegar. Vocês podem ficar absolutamente tranquilos com isso. Maravilha. Marcelo, obrigado demais. Ótimo dia e até semana que vem. Obrigado, amigo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz pra mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio.